Olá, meus amigos, minhas amigas. Após o estudo da carência do regime geral de previdência social, foi o assunto que nós vimos em nossa última aula, nesta aula nós resolveremos questões sobre carência, perfeito? Separei algumas questões aqui para ilustrar para vocês como o conteúdo carência é cobrado e nesse momento falaremos sobre a cobrança de carência na banca CESP e Sebrasp. Então, vem comigo para a tela, vamos ver como esse assunto simples, que vocês certamente acertarão todas as questões, pode ser cobrado em prova. Vem comigo para a tela. Muito bem, pessoal, vamos resolver questões CESP e Sebrasp a respeito de carência em relação aos benefícios do regime geral de previdência social. Vamos aqui a uma questão cobrada na prova do INSS de 2022, a prova que foi aplicada na unidade de Guarulhos foi uma prova diferente, já que houve problema na prova aplicada em Guarulhos, então tiveram que refazer uma outra prova para Guarulhos. E esta prova do INSS Guarulhos 2022 trouxe a seguinte pergunta, vamos lá. No que diz respeito ao plano de benefícios da Previdência Social, julgue os itens a seguir. Bom, aqui não é uma questão literal, é uma questão que você precisa raciocinar. Olha só, o período de carência visa resguardar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. Olha, aqui é uma questão que você não vai encontrar a resposta dela na legislação previdenciária. É uma questão de a se deduzir a resposta com base no seu conhecimento. E conhecimento para respondê-la você já tem. Você já sabe, porque nós já aprendemos, o que é equilíbrio financeiro e o que é equilíbrio atuarial. O equilíbrio financeiro é um equilíbrio entre receitas e despesas dentro do exercício financeiro. O equilíbrio atuarial é um equilíbrio entre receitas e despesas aí, projetando para o futuro, tá certo? Então, nós temos que ter um equilíbrio financeiro, entre receitas e despesas dentro aí do exercício financeiro, mas temos também que ter uma projeção futura de receitas e despesas que mantenham um equilíbrio. Perfeito. Agora vamos imaginar, está dizendo que a carência, vocês sabem o que é carência, é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis ali para se ter acesso a determinados benefícios, no caso do segurado especial, é o tempo mínimo de exercício de sua atividade agropecuária, pesqueira, ainda que de forma descontínua, que deve ser igual ao número de contribuições exigido. Perfeito. Carência, então, são o número de contribuições que você precisa ter cumprido para ter acesso ao benefício. Ok. Aí vem a pergunta, esse período de carência, ele visa resguardar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. Vamos raciocinar juntos aqui. Ora, a carência, ela exige que o segurado já tenha contribuído para alguns benefícios, já tenha contribuído a uma quantidade mínima antes de requerer um benefício. De forma, portanto, que para alguns benefícios deve-se ter determinada quantidade de receita para, então, poder requerer o benefício. Por exemplo, para ter direito a uma aposentadoria, o segurado tem que ter recolhido 180 contribuições. Ou seja, ele tem que ter aportado recursos no sistema de forma, obviamente, a garantir um equilíbrio financeiro e atuarial. Imagine se a pessoa começa a trabalhar hoje e já se aposenta em pouco tempo, tendo vertido poucas contribuições para a Seguridade Social, para a Previdência Social. Neste caso, poderia acarretar um desequilíbrio financeiro e atuarial. Então, por uma dedução, e é isso que a banca espera de você, que você entenda que a carência tem algumas finalidades. Uma das finalidades é evitar que o segurado entre hoje no sistema para já pedir um benefício amanhã, tá certo? E também faz com que, pelas contribuições, o sistema tenha recursos suficientes para manter um equilíbrio de médio, longo prazo, desse exercício e nos próximos exercícios, em relação aos benefícios que serão concedidos. Então a resposta aqui, ela é correta, pessoal. Sim, dentre as funções da carência, que é o número de contribuições necessárias aí, está ter contribuições para que o sistema se mantenha equilibrado, tanto de forma financeira quanto de forma atuarial. Portanto, questão correta. Volta aqui para a tela, vamos lá. Então, pessoal, questão correta, tá bom? A carência, dentre outras finalidades, ela visa resguardar que com essas contribuições se mantenha o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. Vamos para a próxima questão. Mais uma questão aqui de 2022, tá? Vamos ver aqui qual é a questão. Acerca da exigência do cumprimento de carência
né? Cumprimento de período de carência para os segurados especiais, ó, para os segurados especiais, né? Assinale a opção correta e vamos avaliar aqui esta alternativa se está correta ou não. Vamos lá. A contagem do período de carência, ó, a contagem do período de carência para os segurados especiais não leva em conta, está dizendo que ele não leva em conta o número mínimo de contribuições mensais recolhidas para a concessão do benefício, como acontece com os demais segurados, né? Mas o que vale para o segurado especial, diz a assertiva, o que vale para ele é o período de tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, comprovado mesmo de forma descontínua, que este sim, tempo de exercício tem que ser igual ao número de meses necessários à concessão do benefício requerido. Este é um conceito muito importante, pessoal. Os segurados, para os segurados do regime geral de previdência social, à exceção do segurado especial, a carência é o número mínimo de contribuições mensais recolhidas, tá certo? Para ter acesso a determinados benefícios. Mas para o segurado especial, a carência não é contada em contribuições, mas sim em quanto tempo de atividade rural aquele segurado especial possui, ainda que de forma descontínua. Então, se um benefício tem uma carência exigida de 12 contribuições, para o segurado especial, o que se exige não são 12 contribuições, são 12 meses de comprovada atividade rural, ou seja, comprovada atividade agropecuária ou pesqueira, certo? Então, ainda que de forma descontínua. Então, veja, o número de contribuições exigidos por uma carência, no caso do segurado especial, não se cumpre em número de contribuições, mas sim em tempo de efetiva atividade rural. Questão, como nós aprendemos, questão corretíssima. Volta para a tela. Questão correta. Por quê? Porque sim, período de carência para o segurado especial é contado em tempo mínimo de efetivo exercício nessa atividade rural, agropecuária ou pesqueira, né? Mesmo que descontínua, que deve ter o mesmo número de contribuições aí necessárias ao benefício, tá bom? Então, alternativa correta. Vamos para a próxima questão. Muito bem, mais uma questão aqui sobre carência, pessoal. Vamos lá. Considerando a legislação aplicável e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca do regime geral de previdência social, julgue o item que se segue. Vamos lá. Os benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária independem de carência quando originários de causa acidentária, e aqui está dizendo que esse acidente pode ser de qualquer natureza. Então vamos lá. Nós aprendemos isso na última aula sobre a carência aí, tanto no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, quanto do auxílio por incapacidade temporária. Vamos recapitular? A carência, em regra, a carência exigida desses dois benefícios, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária, em regra, a carência exigida é de 12 contribuições mensais, né? Mas, lembrando que para o segurado especial, vocês já sabem, eu não vou ficar repetindo, não se conta em número de contribuições, mas em número de efetiva atividade ali, rural, agropecuária, pesqueira, tá? Ainda que de forma descontínua. Mas vamos lá. A carência, em regra, da aposentadoria por incapacidade permanente e do auxílio por incapacidade temporária é de 12 contribuições mensais. Mas nós temos 3 situações para as quais não se exige qualquer carência. Quais são essas situações? Primeiro, se essa incapacidade for decorrente de um acidente. E digo mais, acidente não é só do trabalho não, é acidente de qualquer natureza ou causa. Então, se for um acidente de qualquer natureza ou causa, dispensa a carência. No caso do aposentadoria por incapacidade permanente e do auxílio por incapacidade temporária. Segundo, se for uma doença profissional ou do trabalho, aquela doença que tem um nexo, né, em relação à atividade desempenhada pelo servidor. Então, pelo segurado, perdão. Então, se for uma doença profissional ou do trabalho, essa doença também
dispensa carência. E uma última situação que dispensa carência é quando se trata de uma doença grave, tá certo? Uma doença grave especificada em uma lista a ser elaborada aí pelos ministérios responsáveis pela saúde, pela previdência, e enquanto não for elaborada essa lista, que há de ser atualizada a cada 3 anos, né, a lista que consta do regulamento da Previdência. Então apenas aquelas doenças consideradas graves, doenças, afecções graves, constantes ali, devidamente relacionadas pela legislação previdenciária, também dispensam carência. Então lembre, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária exigem em regra 12 contribuições para fins de carência, salvo se for um acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou do trabalho, ou então uma das doenças graves previstas na legislação previdenciária. Sabendo disso, revisando isso, agora fica fácil responder a questão. Vamos para a tela. Agora ficou fácil, olha só. Aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária não precisam de carência, certíssimo, quando são de causa acidentária, ou seja, um acidente de qualquer natureza ou causa. Perfeito? Então, pessoal, questão corretíssima. Questão corretíssima, pode marcar. Se for uma causa acidentária, é um acidente. Pouco importa qual a causa ou qual a natureza do acidente. Se é causa acidentária, o benefício de auxílio por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente independem de qualquer cumprimento de carência. Questão correta, vamos para a próxima questão. Vamos lá, mais uma questão aqui para vocês. Com relação aos segurados, dependentes e período de carência, julgue o item a seguir. Vamos lá. O benefício de pensão por morte será devido aos dependentes do segurado, correto? Lembrem que a pensão por morte não é para o segurado está morto, é para os dependentes do segurado. Perfeito? Independentemente de carência. Ora, pessoal, já podemos colocar correto direto aqui, né? Nós sabemos que a pensão por morte independe de carência. Também independe de carência o auxílio acidente, o salário família. E atualmente, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, até mesmo o salário maternidade. O salário maternidade, ele não dependia, não havia carência para ele no caso de segurado empregado doméstico, trabalhador avulso. E exigia-se 10 contribuições mensais de carência para os outros 3 segurados, o contribuinte individual, o facultativo e o especial. Agora não. Agora o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional esse tratamento diferenciado entre os segurados, portanto, não há mais carência para qualquer tipo de segurado, né, em relação ao salário maternidade. Então, salário maternidade não tem mais carência, salário família, auxílio acidente e pensão por morte. Não tem carência. Habilitação e reabilitação profissional não tem carência. Tá? No caso, auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, terá a sua carência, que normalmente é 12 contribuições, terá essa carência dispensada no caso de acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou do trabalho, ou doenças graves previstas, doenças, afecções graves previstas na legislação previdenciária. Então, pessoal, né, gravem as exceções. A banca não vai querer perguntar para vocês quais contribuições têm carência, né? E provavelmente a banca vai perguntar para vocês quais não tem, tá bom? Sempre aquela situação de exceção ali acaba sendo o mais cobrado em provas. Questão correta, pessoal, pensão por morte, né? Um evento desse inesperado não exige carência. Combinado? Então, volta para a tela. Questão correta, vamos para a próxima questão. Vamos a mais uma questão a respeito de carência, que diz o seguinte, olha só. O item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de benefício previdenciário e contribuição para o regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social. Muito bem, vamos ver aqui qual é a assertiva. Flávio, que nunca havia contribuído para o regime geral de previdência social, ou seja, nenhuma contribuição, ele foi contratado como empregado, ao tipo de segurado que ele é empregado, em uma empresa privada. No seu 5º dia de trabalho, quer dizer, logo que ele começou a trabalhar, no 5º dia, ao conduzir sua bicicleta rumo ao seu emprego, Flávio foi atropelado por um veículo, ou seja,
Ele sofreu um acidente, o que o deixou absolutamente incapacitado. Nessa situação, está dizendo a questão, está dizendo que Flávio não terá direito, opa, vou mudar aqui, não terá direito à aposentadoria por invalidez concedida pelo regime geral, por não ter cumprido o tempo mínimo de carência. Bom, primeira observação. Essa aposentadoria por invalidez aqui mencionada, né, tem provas que até hoje ainda mencionam o termo aposentadoria por invalidez, como está na Lei 8.213. Mas o novo termo para aposentadoria por invalidez, vocês sabem, é aposentadoria por incapacidade permanente. Mas se cair na prova aposentadoria por invalidez, é a mesma coisa. Assim como o auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, hoje chama-se auxílio por incapacidade temporária. Mas tem questões de prova atualmente que ainda chamam de auxílio-doença, tudo bem? Mas vamos lá. Está dizendo aqui que ele nunca tinha contribuído. No 5º dia de trabalho, ou seja, ainda nem venceu a sua primeira contribuição, no 5º dia de trabalho sofreu um acidente de bicicleta indo para o trabalho e ele ficou permanentemente incapacitado para o trabalho, né? Capacidade absoluta, absolutamente incapacitado. Aí está dizendo aqui, não terá direito à aposentadoria por invalidez. Ora, terá direito sim à aposentadoria por invalidez. Mas aqui diz, mas ele não cumpriu a carência. A carência para essa aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, está dizendo, a carência é 12 contribuições, não é, professor? Neste caso, não. No caso de acidente de qualquer natureza ou causa, que é esse caso aqui, a carência é dispensada. Assim como seria dispensada se a causa da incapacidade fosse doença profissional ou do trabalho, ou uma daquelas doenças ou afecções graves previstas na legislação previdenciária, perfeito? Previstas em listas a ser elaborada pelo Ministério da Saúde junto com a da Previdência, ou, enquanto não elabora, aquela lista do regulamento da Previdência. Ora, então veja, aqui se enquadra numa das situações de exceção. Se ele sofreu um acidente, e foi o acidente que o tornou incapacitado, absolutamente incapacitado para o trabalho, ele tem direito sim a esta aposentadoria por incapacidade permanente, né? Ou como chamaram aí, aposentadoria por invalidez. Perfeito? Então a questão está errada. Vem para a tela. Questão errada, pessoal. Está dizendo que ele não terá direito. Terá direito sim. Terá direito sim, por quê? Porque ele foi atropelado, é um acidente, e neste caso a carência é zero. A carência é zero. Então, questão incorreta. Mais uma questão, vamos a ela. Cada um dos itens seguintes acerca dos benefícios previdenciários apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Então vamos lá. Raul, olha só, muito parecida com a questão que nós respondemos já, e aqui só mudaram aí os personagens, né, e mantiveram praticamente a mesma regra. Raul nunca havia contribuído para o regime geral de previdência social. Veja, Raul nunca havia contribuído. No entanto, após uma semana do início da atividade laboral em determinado emprego, que nem fala que emprego é, né? Uma semana trabalhando, sofreu um acidente do trabalho, foi um acidente de trabalho, que ficou incapaz e insuscetível de reabilitação, ou seja, permanentemente incapacitado para o trabalho. Aí vem a questão. Raul, está dizendo aqui a questão, não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, atualmente chamada aposentadoria por incapacidade permanente. Olha só, da mesma forma que a questão que nós já respondemos. Porque não cumpriu o tempo de carência exigido. Ora, sabemos o quê? Sabemos que a questão está errada. Está errada por quê? Porque neste caso, essa aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, ela independe de carência quando a incapacidade decorre de um acidente de qualquer natureza ou causa. Aqui foi um acidente do trabalho, mas mesmo que não fosse acidente do trabalho, também não se exigiria qualquer carência para ter acesso a esse benefício. Acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional do trabalho ou doenças ou afecções graves especificadas em lista, né, previstas na legislação previdenciária, também dispensam carência. Então,
neste caso, por se enquadrar num acidente, é do trabalho, mas nem precisaria ser um acidente de qualquer natureza ou causa, já sabemos que é causa de dispensa de carência. Em sendo causa de dispensa de carência, o benefício deveria ser concedido. E aqui diz que não é concedido porque não cumpriu carência, mas não tem carência a cumprir. Por isso que a questão está incorreta, a questão errada. Volta para a tela. Questão incorreta, por quê? Porque ele faz jus sim ao benefício, uma vez que ele cumpriu sim a carência. Perfeito? Questão aí é incorreta. E vamos a mais uma questão. Vamos a ela, olha só. Com base no disposto da Lei 813 de 91, que trata dos planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências, julgue o item seguinte. Vamos lá. Em regra, olha que palavra interessante, em regra é porque há exceção, mas, em regra, o período de carência para a concessão do benefício de auxílio-doença, atualmente chamado de auxílio por incapacidade temporária, está dizendo que, em regra, é de 12 contribuições mensais. É isso mesmo? Será que o antigo auxílio-doença, atualmente chamado de auxílio por incapacidade temporária, será que, em regra, a carência é de 12 contribuições mensais? Sim, nós aprendemos. Tanto a aposentadoria por incapacidade permanente quanto auxílio por incapacidade temporária, cujos antigos nomes eram aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, esses benefícios eles têm uma carência que, em regra, é de 12 contribuições mensais. Só deixa de existir carência em casos de exceção. No caso de acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional do trabalho e aquelas doenças ou afecções graves previstas em listas, né, conforme a legislação previdenciária. Então vejam, tirando essas exceções, a situação que é a regra é 12 contribuições mensais. E a questão aqui pergunta, em regra. Então a questão está corretíssima. Voltou para a tela, pode marcar como questão correta, gabarito certo. E vamos a mais uma questão para fechar esse nosso bloco. Vamos a ela. Acerca da carência dos períodos de graça e das condições da condição de segurado, julgue o item a seguir. Vamos lá. Salário maternidade pago à segurada empregada, à segurada doméstica, à segurada avulsa, o auxílio reclusão e o salário família prescindem de carência. Essa palavra aqui, pessoal, prescinde, engana muita gente. Prescinde de carência, né? O que significa prescinde de carência? Significa exige carência ou dispensa carência? Vamos tentar entender, lembrar. Nós usamos muito a palavra imprescindível. Aquilo que é imprescindível é indispensável, é necessário, né? O imprescindível é indispensável. Logo, o prescindível é dispensável. Então, prescindem de carência significa dispensam carência. Então, está dizendo que todos esses benefícios mencionados dispensam carência, ou seja, nenhuma carência é exigida. Vamos ver? Vamos para a tela. Salário maternidade da empregada exige carência? Não. Então tá certo, ele prescinde de carência. Salário maternidade da doméstica exige carência? Não. Então ele prescinde de carência, tá certo, ele dispensa. Avulsa, trabalhador avulsa, ou segurado avulsa, ele exige carência? Não. Ele dispensa carência, prescinde de carência. Correto, né? Auxílio reclusão, prescinde de carência ou exige? Aqui exige 24 contribuições mensais, tá? Antigamente não exigia na época da questão, mas agora exige. Então, auxílio reclusão, 24 contribuições mensais. Então aqui já está errado. E o salário família dispensa carência, prescinde também. Então veja, o salário maternidade, ele dispensa carência, ele prescinde de carência, tanto para a empregada, quanto para a avulsa, quanto para a doméstica. E atualmente, por força da decisão do STF, também dispensa carência o salário maternidade para contribuinte individual, segurado especial e facultativa. Ou seja, dispensa carência para o salário maternidade, ok, né? Para salário família, prescinde de carência também. Mas o auxílio reclusão não. O auxílio reclusão ele exige
24 contribuições mensais. Por isso é que hoje essa questão está errada. Por que eu digo hoje? Porque quando ela foi elaborada, naquela época ainda não havia carência, né, em 2015, não havia ainda carência para o auxílio reclusão. Mas agora há, então essa questão está errada, porque o auxílio reclusão exige carência. Portanto, a carência para o auxílio reclusão não é prescindível, é imprescindível. Perfeito? Voltou para a tela? Então a questão está errada por causa do auxílio reclusão, tá bom? Muita gente erra a questão por causa dessa palavra aqui, mas vocês nunca mais vão errar. A banca CESP-Sebrasp vive colocando nas provas essa palavra prescinde. Prescinde significa dispensa. Lembrem isso, o imprescindível é aquilo que é indispensável. O prescindível é aquilo que é dispensável. Então, prescinde de carência dispensa a carência. Não há necessidade de cumprir carência. Combinado? Vamos para a próxima questão. Vem comigo. Aliás, acabou aqui as questões. Resolvemos as questões, né? Uma bateria de questões aqui para que nós revisássemos por meio de questões, essa revisão reversa da questão para a teoria sobre o assunto carência. E no próximo módulo nós continuamos nosso curso de Direito Previdenciário. Um forte abraço e até lá!